E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bom dia. Você tá vendo na hora do almoço, mas eu tô gravando de manhã. Agora são 9h41. Gosto sempre de falar o horário pra você. Tudo bem? Vamos falar sobre essas informações aí que estão no título do vídeo. Esse jejum da copinha aí que me deixou. Jejum das categorias de base do São Paulo que a gente tem conversado, né? Que a gente conversou essa semana e que vocês concordaram comigo. Tem também essas informações dos velhos problemas, né? Que foi uma discussão que eu tive ontem no Instagram com alguns amigos. E a gente apontando os erros, os mesmos problemas que a gente enfrentou em 2022, que fez, pra mim, 2022 ser um ano muito ruim. E muita gente percebeu esses mesmos problemas em relação a 2022, que eu vou até comentar o que vocês falaram, principalmente lá no Instagram, lá no Barolo Vídeos, e também, porque uma coisa é você ter problemas de falta de entrosamento, de ser o primeiro jogo, beleza. Preparo físico, né, que não dá pra negar que ainda tá, mesmo com uma pré-temporada maior, não foi, né, aquelas coisas, então ainda tá. O Rogério Ceni até falou sobre isso, né? Falou que o time jogou descansado no primeiro. Fez aquele primeiro tempo um pouquinho melhor, aquele começo de jogo um pouquinho melhor, porque estava descansado. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere aí, os campeonatos internacionais estão voltando, já voltaram com praticamente todos, com tudo aí, né? Ah, tem que tocar, né? O telefone tem que tocar essa hora. Não vou atender. É sempre essas propagandas, né? Desculpa, gente. Eu vou deixar ligado aqui pra pessoa ficar assistindo o vídeo, ouvindo o vídeo. E até me perdi o que eu tava falando. Sempre tem que ter alguma coisa assim, né? OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere, baixa de graça, primeiro link da descrição. E confere as informações, novidades, mercado da bola. E tem a história do David também, né? Ainda não fechou, mas vai fechar. Então, baixe, de graça, o melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere. A gente gosta sempre de oferecer produtos de qualidade ligados ao futebol. E se é de graça, melhor ainda, né? Lembrando o seguinte, olha só, hoje tem basquete, São Paulo e Corinthians e São Paulo pelo NBB. Fora de casa, o São Paulo joga. O São Paulo venceu o Pato por 84 a 69 no último jogo, fora de casa também. Ao todo, o São Paulo tem 14 vitórias e 5 derrotas, faz uma campanha bem legal. É terceiro colocado no NBB, o São Paulo. E hoje pega o Corinthians. Aí depois encara os Pingueiros pela Copa Super 8. Eu vou passar pra vocês no vídeo. No vídeo da noite também não vai dar pra passar, porque começa às 8 o jogo. Se não me engano, é às 8 horas o jogo. Bom, mas eu vou falando, vou me mantendo vocês informados aí, tá? E aí a gente conversou sobre as categorias de base, né? Que muitos de vocês concordaram comigo que a base não é mais a mesma. Não é que a base do São Paulo é ruim, gente. Não foi isso que eu quis dizer. Teve um amigo do canal que falou, não, mas a base já revelou, não sei o quê. Não diz que a base do São Paulo é ruim. Até porque são quase 40 milhões de investimento por ano lá. Então, não é que a base é ruim. A base do São Paulo é forte, só que já foi muito mais forte. Já foi muito mais forte. O último título das categorias de base do São Paulo, eu digo categorias de base sub-15, 17, né? O último título importante das categorias de base foi em 2021 com o sub-17, que ganhou do Palmeiras. Eu até comentei esse jogo aqui um dia que eu tava falando sobre a SPFC Play. O último título do sub-20, o último título de Copinha foi em 2019, ou seja, o sub-20 não ganha um título há 4 anos, que para a categoria de base do São Paulo é muito tempo. E olha a diferença, em 2016 o São Paulo ganhou 12 títulos na base, de Paulista, Sub-15, 17, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, ganhou 12 títulos em 2016. Além disso, depois daquele título de 2019, o São Paulo já revelou jogadores lá no passado, beleza. Aquele time de 2019 tinha o Antony, tinha o Diego Costa, tinha o Sara, tinha o próprio Nestor. Esses caras subiram pro profissional. Então aquele time que foi campeão da Copinha subiram pro profissional. Mesmo assim, desses caras que subiram em 2019, qual foi o grande protagonista do São Paulo? Qual foi o jogador que conquistou títulos, que foi o grande protagonista do São Paulo dessa categoria de base que ganhou no último título da Copinha de 2019? O Antony, isso é inegável, né, que rendeu uma grana e não foi campeão pelo São Paulo, né, jogou muito pouco pelo São Paulo, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, a estrutura é montada para vender jogador e tirar o time do buraco, como o próprio treinador falou. Aí o Sara foi vendido também, acho que foi campeão paulista, o Sara, mas também não foi um destaque. Nestor continua de titular, é um protagonista do time hoje
pura necessidade, porque também não é protagonista, né? Ele é colocado como protagonista. E aí, depois desses jogadores aí, depois que passou 2019, né? Que o São Paulo vem perdendo os títulos da Copinha, a gente teve alguns jogadores que subiram pro profissional. Ó, Luizão. São jogadores até que poderiam ter jogado essa Copa São Paulo, alguns jogadores, né? Luizão, o Moreira subiu, Beraldo subiu, Thales Costa subiu, Marquinhos subiu, Caio subiu e o Juan, todos esses jogadores subiram. E aí eu pergunto pra você, desses jogadores aí, qual foi o protagonista também? Qual foi que, nossa, esse jogador espetacular. Ah, o Luizão foi vendido por West Ham, mas também não foi aquela grana toda, porque daquele problema de contrato. Os outros jogadores ainda estão se firmando, né? Ainda estão se firmando e não dá para cobrar desses caras um protagonismo que eles não têm. A gente conversou também, lembra que a gente falou aqui que os jogadores da Copinha desse ano, o time do São Paulo da Copinha, não era o time que poderia jogar. Olha o time que poderia jogar a Copinha se o São Paulo tivesse categorias de base, né, formando jogadores para o elenco profissional e tivesse um elenco profissional forte. Se tivesse jogando a base, se pudesse, o time da Copinha do São Paulo de 2023 tinha que ser esse aqui, ó. O Yang poderia jogar, o goleiro, que é um bom goleiro. O Pablo Maia poderia jogar. O Beraldo poderia jogar. O Moreira e o Caio poderiam jogar, se eles não tivessem, né, sofrido cirurgias, eles poderiam jogar a Copinha. O Rodriguinho poderia jogar e o Juan poderia jogar. Esses jogadores eram para estar jogando na Copinha desse ano. E aí, com certeza, mesmo eles não sendo ainda jogadores prontos, mesmo nenhum deles no elenco profissional sendo protagonista, mesmo nenhum deles ainda sendo um jogador consagrado, mesmo nenhum deles sendo um fenômeno, como é o Endrick no Palmeiras, né? Mesmo nenhum desses jogadores que eu citei agora aqui sendo fenômenos, sendo espetaculares, eles poderiam fazer com que o time do São Paulo na Copinha fosse muito mais forte, né? E pudesse chegar mais longe na Copinha. Mas esses, na minha maneira de ver, tá, gente? É só a minha opinião. Esses caras tinham que estar nas categorias de base ainda, se preparando, ainda formando, ainda ganhando casca, ainda sendo orientados, porque eu acho que no São Paulo falta muito isso. Mas o que acontece? Como o clube é mal administrado há anos, esses jogadores que despontam, jogam um futebol mais ou menos razoável na base, já são transferidos para o profissional. No profissional, muitos são paparicados e mimados, já tem que assumir um protagonismo que eles não têm capacidade de assumir. E aí você vê o resultado. Você não ganha títulos na base, porque não tem jogadores, os jogadores são tirados da base para o profissional prematuramente, e no profissional, por não estarem prontos e assumir esse protagonismo que eles não têm capacidade ainda de assumir, também no profissional eles também não vingam. Então, você percebe que é todo um ciclo, é todo um... E muita gente concordou comigo, não é uma questão de gostar ou não da base, não é uma questão de títulos ou não. Aí um amigo comentou assim no canal, Barolo, mas você fala que não é tão importante ganhar títulos assim, mas se não ganhando, se ganhando já não revela muito, você imagina não ganhando. Mas concordo, mas eu acho só que o princípio da base é revelar jogador pro profissional, né? E não é toda hora que vai aparecer um Endrick, não é toda hora que vai aparecer um Antony, não é toda hora que vão aparecer jogadores espetaculares. Não é assim. Isso não é só no São Paulo, isso aí é em todo clube, não é? Fenômenos não acontecem todo dia, não cai em árvore, né? Jogador espetacular não é toda hora que você vê. Mas isso me preocupa muito, esse jejum da base, mas eu acho que aquilo que a gente falou, a estrutura toda, que a gente tem jejum na base, e esses jogadores que não estão prontos, aí some profissional e também faz a gente passar raiva. O Alan Franco saiu apareceu no Bidou, né? Que agora é o termo que eu vi aí, Bidou. Já pode jogar, não jogou contra o Ituano que não estava inscrito, que o Rogério Ceni até falou que ele estava um tempo sem jogar, então ele, mesmo que tivesse inscrito, ele não ia jogar, então já está inscrito no Campeonato Paulista, pode jogar na quinta-feira, 7h30 da noite, contra a Ferroviária. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se... lembrando que o Alan Franco foi um pedido do Rogério Ceni, que ele e o Mendes, né? Esses dois jogadores sim. E o Alan Franco era um desejo antigo do Crespo. O Crespo já tinha corrido atrás desse jogador aí, que é um cara que tem... não sei, mas é aquilo que a gente falou, né, gente? A gente não tem...
não é um jogador que vai resolver os problemas, né? A gente vai falar dos problemas daqui a pouco. E aí, falando da base ainda, eu lembra do Patrick, o lateral esquerdo, que o São Paulo disse que quer contratar o lateral esquerdo, né? Falando em reforços, quer contratar, o Rogério Ceni quer 3 reforços, um lateral, um atacante, jogador de velocidade para substituir o Caleri. Aí ontem já ouvi falar do Patrick. O Patrick é o lateral esquerdo, que não jogou a copinha porque ele vai disputar o Sub-20, né? Que começa agora dia 19, o Brasil joga contra o Peru, 7 da noite. Esse menino é bom e tal. Não, já. Aí exatamente esse é um caso típico que eu vou explicar pra vocês vão entender. Olha só. O Patrick é o lateral esquerdo, muito bom, ele tem bom passe, não é um fenômeno, mas ele é um bom jogador, ele tem bom passe, ele bate, é jogador de bola parada, é um jogador que tem um futuro promissor. Já foi tirado da categoria de base, antes dos 19 anos, e já foi pro profissional. Lembra? Treinou no profissional e tal. Aí foi jogar contra o Fluminense. Lembra aquele jogo do Fluminense? Que o São Paulo saiu perdendo? Ele foi substituído antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Por quê? Porque não tá pronto. Porque não tá acostumado a jogar com os profissionais. Porque ele tem que ser colocado aos poucos, ele tem que ser colocado em momentos oportunos, em momentos específicos, ser muito orientado. Ele foi substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. E aí eu já vi reportagens falando, não, porque o São Paulo quer um lateral esquerdo, mas tem um ótimo lateral esquerdo aqui. Será que dá para você colocar na responsabilidade do Patrick ele ser sombra do Wellington? Que também não é lá essas coisas, porque também não tá pronto, porque é um jogador em formação, porque é um jogador que é novo ainda, que não tem experiência. Então, eu acho assim, aí o pessoal fala assim, Barolo, mas quando o cara é bom de bola, ele tem que jogar. Concordo, quando o cara é bom de bola, ele tem que jogar. Quando o cara, né, se destaca, ele já tem que ir pro profissional, beleza. Só que depende do clube, depende da situação do clube. Você pega um clube como o Flamengo, você pega um clube como o Palmeiras, que vive uma fase... Você vai colocando esses moleques, eles têm muito mais confiança, eles jogam no elenco muito mais forte. Você não vai pegar um moleque desse e colocar na base do Palmeiras ou do Flamengo, ele vai chegar no time profissional cheio de moleque da base também, não, ele vai, exatamente o que acontecia com o São Paulo de antigamente. O São Paulo de antigamente subia os moleques da base, eles eram todos, eles eram recebidos por um grupo forte, experiente. O São Paulo ia mesclando jogadores, foi assim com o Miller, foi assim com o Silas, foi assim com essa molecada que subia e tinha perto dele jogadores cascudos, jogadores que seguravam as pontas, que seguravam a bronca, que seguravam a pressão da torcida. Só assim que dá certo. E eu fico com medo que se queime esse jogador. Aí isso sim é queimar jogador. Você colocar ele para jogar antes do tempo num clube que é pressionado por parte da torcida, porque nem toda a torcida, e lá dentro a pressão é zero, né? A cobrança zero. Mas isso que eu fico preocupado. Aí sim eu acho que isso vai queimar jogador. Sobre o David, ainda não saiu nada, mas deve ser anunciado nas próximas horas. E para finalizar, eu quero muito analisar com você, bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, os problemas antigos que o pessoal falou. O principal deles, que eu vi as pessoas reclamando, era a falta de criatividade. E isso faz todo sentido. Você vê, saiu um número no jogo contra o Ituano, nos 90 minutos, o São Paulo não deu, nenhum jogador do São Paulo deu nenhum passe decisivo. Sabe, o passe que coloca o cara na cara do gol, aquele passe que fura linhas, né? Um pouco box to box, mas sabe, não teve nenhum passe decisivo. Muita gente reclamou também da finalização, os problemas de finalização, sabe, o Nestor que não consegue acertar a bola no gol, as cabeçadas para fora, do Caleri, do Pedrinho, a falta. Isso é treino, gente, isso é treino. Isso aí não é, né? Isso desde o ano passado a gente tá sofrendo com isso. Se você lembrar, desde o ano passado a gente tá sofrendo com isso. A gente não pode esquecer, primeiro jogo, fisicamente o time ainda não tá cansado. Eu continuo achando os principais problemas do São Paulo são essa falta de objetividade, principalmente que a gente viu no segundo tempo, esse maldito futebol caranguejo que me irrita profundamente, os problemas de finalização, mas para mim o maior problema é a falta de criatividade. O São Paulo não tem criatividade, não tem, é aquele time que todo mundo arma e ninguém arma, porque era pro o Rato armar, é pro Nestor armar, é pro Pablo Maia armar, o arma na ponta com o Pedrinho, arma na ponta com o Rato, arma com o Luciano, arma com o Luciano, e ninguém arma. Para mim esse é o grande problema do São Paulo. Só que, olha o que o Rogério Ceni falou, vou até abrir aspas para você ficar, já pro seu almoço ficar bem agradável. Abre aspas. O primeiro tempo foi melhor que o segundo, o time estava mais descansado, isso é verdade. Tivemos o controle do jogo como um todo, mas poucas oportunidades claras. Aí que vem a frase que me irrita.
temos que melhorar nesse sentido. Melhorar qualidade de passe, melhorar velocidade de passe, agrupar mais do lado que fizermos as jogadas. Rogério. Só que assim, isso não serve como desculpa. Você tá aí há 1 ano e meio já. Porque ainda tem que melhorar a velocidade do passe, ainda tem que melhorar a qualidade do passe. Você tá aí há 1 ano e meio, Rogério. Você tá fazendo o que aí que esse time não melhora nada disso? Em todo caso, gente, é só a minha opinião. Deixa a sua opinião, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, agora é o momento. E a gente se encontra às 8 da noite. Vamos ver se fecha o David aí. O David, só uma informação, jogou 90% dos jogos com o Rogério Ceni e o David era titular. É o jogador que ele quer, é o jogador que ele quer. Espero vocês às 8 da noite. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.